vamos aplicar a definição de derivada num ponto, né, para mostrarmos que a derivada da função ln de x, né, em relação a x é 1 sobre x. Claro, né, que só faz sentido calcular onde o x é positivo, né, para calcular o ln. E talvez, né, vocês estejam acostumados com a outra notação, essa aqui é a notação de Leibniz, mas a derivada do ln é igual a 1 sobre x, né, talvez seja mais usual para vocês. E aí a gente se lembra da definição de derivada de uma função num ponto. Então nós temos que a derivada de uma função f num certo ponto x0 para calcular isso, a gente calcula o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a zero. Caso exista esse limite, este limite nos diz que isso é a derivada da função no x0. Então a gente precisa primeiro analisar a existência. Na prática, para mostrar, por exemplo, que a derivada do ln de x é 1 sobre x, a gente pensa, né, o x0, né, ao invés de escrever x0, a gente pensa isso daqui como sendo um x, né, um x qualquer, e aí a gente analisa, né, a gente calcula o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Aqui no caso, a nossa função, né, a função que a gente está interessado, para f de x é a ln de x. Então, nós vamos calcular o limite quando h tende a zero. Aqui nós temos f de x mais h. f de x é igual a ln de x. Então, f de x mais h é o ln de x mais h. Menos f de x, então menos ln de x sobre h. Aqui nós aplicamos uma propriedade, né, dos logaritmos que nos diz que a diferença de logaritmos é o logaritmo do quociente. Então nós podemos transformar esse limite aqui como sendo o limite quando h tende a zero do ln de x mais h dividido por x sobre o h. E aí continuamos, isso vai dar limite quando o h tende a zero. Aqui nós temos ln de x dividido por x é 1 mais h sobre x dividido por h. Para fazer esse cálculo, né, desse limite, a gente deve se lembrar que nós temos também um limite fundamental para o ln. Então é assim, limite quando h tende a zero de ln de 1 mais h sobre h, isso daqui é igual a 1. E aí de que forma nós podemos usar este limite fundamental para calcularmos aquele limite? Então aqui nós não temos o h, nós temos h sobre x. Nós podemos, portanto, fazer uma mudança de variável. Então, vamos, ao invés do h minúsculo, vamos pegar aqui um h maiúsculo, né, e aqui colocar esse h maiúsculo, né, no lugar do h sobre x. Essa é a substituição que nós vamos fazer. Só que, ao fazer essa substituição, como que fica o limite? Vai ficar limite, bom, o hzinho está tendendo a zero. Se o h tende a zero, né, e o x ele é positivo, ele é diferente de zero, então quando h tende a zero, nós temos zero dividido por algo diferente de zero, é zero, portanto o hzão também tende a zero. E aí nós temos ln de 1 mais h sobre x, nós estamos substituindo por h, e aqui nós temos o hzinho. Bom, se hzão é hzinho sobre x, então nós temos que o hzinho é hx. De modo agora a obtermos o limite fundamental, ln de 1 mais hzão sobre hzão quando hzão tende a zero. Este limite é igual a 1, o que sobra é 1
sobre x. Né? X não depende aí do h. Portanto, nós mostramos com isso, usando a definição de derivada, que a p de x, a derivada do ln de x, é igual a 1 sobre x.